Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Eu peço aos participantes que ouçam a primeira parte do hino nacional em sinal de respeito, como manda a lei. Justifico a ausência do desembargador José Fernandes Filho, ex-presidente do Colégio Brasileiro de Presidentes do Tribunal de Justiça, que foi internado ainda hoje. Está muito triste com isso e nos pediu o favor de traduzir este lamento dele. Ao desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, ilustre terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, para abrir os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço em especial ao desembargador Antônio Carlos Esteves Torres o convite para participar de tão importante evento que, em linhas gerais, trata da segurança institucional dos membros do Poder Judiciário. O ir e vir de um magistrado não pode ser encarado como uma simples rotina. Dependendo do grau de exposição, a cautela e o bom senso devem acompanhar a lida diária. A realidade, desembargador, tem demonstrado que é fundamental alguns cuidados, como, por exemplo, ao participar de redes sociais, deve-se usar apenas o primeiro nome e o apelido de família alterado, preferencialmente sem qualquer relação com a realidade. Eu, por exemplo, usei durante um período o nome José, que é o meu prenome, com o sobrenome Costa Verde. Antes, porém, procurei saber, com a ajuda do Google, se existia alguém com esse nome. Como não encontrei, dei seguimento ao meu nome fantasia. Da mesma forma, não disponibilizar fotografias ou local que frequenta rotineiramente. Também dar acesso ao seu telefone privado apenas aos amigos e parentes. E, por fim, alternar o trajeto e o horário usado como rota diária para o trabalho. Jamais seguir o mesmo caminho e não sair no mesmo horário. Eu me lembro, desembargador, dois casos, bem da verdade, a juíza Patrícia Scioli, que foi morta na entrada do condomínio onde residia, e o do juiz Alexandre Martins de Castro Filho,
de 32 anos, e foi morto quando chegava a uma academia de ginástica em Itapuã, Vila Velha, Espírito Santo. O que resta afirmar sobre segurança é de que não há fórmula mágica, não há esquema ou propostas 100% seguras. Os tribunais mantêm, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, comissões de segurança institucional para garantir a integridade física e psíquica dos magistrados. Mas não basta a simples existência de uma comissão, sem que dela participem especialistas para orientação e formulação de propostas, de acordo, claro, com a estrutura de cada tribunal. A resolução CNJ 435, de 28/10/2021, prevê, no artigo 2º, que, abro aspas, a segurança institucional do Poder Judiciário, atividade essencial, tem como missão promover condições adequadas de segurança, bem como a aplicação dos recursos da atividade de inteligência, a fim de possibilitar às magistrados, magistradas, servidores e servidoras da Justiça o pleno exercício de suas competências e atribuições. Então, a gente já pode traçar como premissa de que não é favor, é dever, é imposição legal. Mas essa mesma resolução do CNJ 435 diz no artigo 3º, inciso 5º, que, aspas, integração e interoperabilidade dos órgãos do Poder Judiciário com órgãos de Estado, instituições de segurança e inteligência. O Tribunal Regional aqui do Rio de Janeiro, e eu trago esse, por experiência minha, em relação a esse tribunal, mantém, a Secretaria-Geral de Segurança Institucional, SGCI, a quem compete, abro aspas, prever, identificar, prevenir, avaliar, acompanhar, neutralizar, mitigar e controlar riscos e ameaças ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro e seus membros. E a linha C, garantir a integridade física de magistrados e serventuários no exercício de suas segurança pessoal, às autoridades serventuárias em situação de risco contingencial, determinado pela Comissão de Segurança Institucional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, COSEI, com os protocolos pré-estabelecidos, e manter a Comissão de Segurança Institucional e Inteligência, comissão esta que eu presidi por 2 vezes. Ou seja, essa comissão de segurança que é criada em cada tribunal tem como prioridade algumas atividades. A primeira, prevenção da atividade jurisdicional do magistrado em razão de promoção ou permuta. O magistrado está numa vara cujo risco muito pequeno e vai para uma vara criminal, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em que o risco é altíssimo. Outra atribuição, treinamento permanente dos agentes que cuidam da segurança institucional de acordo com as novas técnicas e ferramentas disponíveis no mercado. O Tribunal do Rio de Janeiro, a equipe de segurança, vai a todas as feiras que ocorrem, não só no Brasil, mas como no exterior, para ter acesso a essas novas ferramentas. Convênio com órgãos de segurança pública nas esferas estadual e federal para aprimoramento da segurança institucional. Isso quer dizer Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica. Palestras para magistrados sobre o tema segurança e conduta pessoal. Cursos de direção defensiva e de defesa pessoal. Simulação de situações de risco em audiências através da equipe de segurança institucional, com a indicação do que fazer e como agir em situação de risco. Nós
No Rio de Janeiro, onde eu estava no comando da Comissão de Segurança e Inteligência Institucional, nós simulávamos uma sala de audiência com as figuras do juiz, do promotor, do defensor e das partes envolvidas. E simulávamos a tentativa de uma dessas partes de tentar agredir a outra. Então, numa situação simulada, nós fazíamos o que poderia acontecer e como cada um deveria agir. E monitorávamos também o tempo dessa resposta do nosso pessoal de segurança para tentar impedir ou minimizar aquela situação. Isso vem dando certo até hoje. E nós fazemos a gravação em vídeo e mandamos para os outros fóruns no interior do estado do Rio de Janeiro que possam também ter acesso a essa informação. Eu digo, desembargador Esteves Torres, que a máxima cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém precisa ser acrescentada. E eu diria, prevenção e prudência também são importantes e nos mantêm vivos. Não é querer criar uma situação de pânico, mas é acordar para uma realidade que a gente sabe que está aí no nosso dia a dia. Eu agradeço a oportunidade de poder falar, né, nessa abertura. Tenho a certeza de que este evento, como disse no início, é de extrema importância, porque aborda tema que até hoje, a não ser no meio interno dos tribunais, vem sendo discutido. Eu tenho a pretensão e tenho a certeza que, através de eventos como este que nós estamos realizando hoje, a gente sai um pouco, né, desse nosso casulo e abre para mostrar que nós estamos, né, fazendo também a nossa parte, mas não estamos fechados para receber novas informações. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Tenho certeza de que será este um marco inicial nessa nossa luta, que todos nós sabemos que ela é uma luta diária. Obrigado, desembargador. Muito obrigado, desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, cuja humildade, senhores, impediu de dizer que ele foi membro da Secretaria de Segurança Pública, ele entende de policial, da norma policial como ninguém. Ele foi um dos fundadores do Colégio de Diretores da Escola da Magistratura. Ele foi promotor, a carreira dele de juiz começa em Minas e vem para o Rio de Janeiro. Enfim, é uma honra, desembargador, que o senhor tenha aceito abrir esses trabalhos, trazendo essa bagagem maravilhosa, além dos seus livros sobre direito do consumidor, que servem de cartilha para todos nós que o acompanhamos nesta missão que engrandece a sua carreira. Muito obrigado, desembargador. Eu que agradeço, desembargador. Bom, senhores, nós estamos hoje cumprindo com um dever, porque nós vamos fazer cursos na França, na Itália, nos Estados Unidos, e depois aqueles conhecimentos adquiridos ficam para aqueles que vão fazer o curso. E se esquecem que eles vão fazer este curso, a gente vai ao exterior para depois trazer o que eles tiverem para nos ensinar ou nos ensinaram para os nossos colegas.
Para este dever, eu passo a palavra ao magistrado Willis Vilas Boas, professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito do Sul de Minas, ele foi, e recentemente foi em delegação a um curso na Escola da Magistratura em Nevada, nos Estados Unidos, e é isso que ele vem dizer a nós, o que ele observou. Com a palavra, o magistrado Willis Vilas Boas, por favor. Eminente desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, pessoa na qual eu permito-me cumprimentar Vossa Excelência como terceiro vice-presidente de nosso egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cumprimentar toda a magistratura nacional e dizer Vossa Excelência, desembargador Maldonado, que eu aprendi a conhecê-lo. Eu já o conheço mais do que Vossa Excelência imagina, pelo convívio que eu tenho tido com o eminente desembargador Antônio Carlos, que sempre seu fã, admirador, companheiro aí do nosso tribunal, né? Então, eu fico muito feliz com isso, de poder estar aqui nesse dia, né? Participando deste evento, né? Eu também aproveito para cumprimentar o desembargador Peterson Barroso Simão, que é o presidente do Instituto de Magistrados do Brasil, que, como na qualidade de vice-presidente do TRE, também está na sua função lá e não pode estar presente. Finalmente, o desembargador Antônio Carlos assumiu um compromisso muito grave na carreira hoje dele de me apresentar para fazer esta palestra. A responsabilidade dele é muito grande e, com certeza, ele vai ficar agora um pouquinho arranhado perante a magistratura nacional de escolher um palestrante tão pequeno aqui das Minas Gerais, de uma cultura tão modesta. Mas, em conjuminância, com um grande coração que o senhor tem, viu, desembargador Antônio Carlos, nós, os magistrados mineiros e brasileiros, podemos assim dizer, o admiramos muito pela sua simplicidade, na onde o senhor está, sempre é uma palavra amiga. Cumprimento também o desembargador Antônio José Ferreira, corregedor-geral da Corregedoria Unificada da Secretaria de Segurança do nosso Rio de Janeiro, o meu grande amigo, desembargador Ricardo do Alibe, vice-presidente do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, a quem também eu rendo as minhas homenagens. Nós estivemos juntos nesta delegação de 14 juízes brasileiros, lá no estado de Nevada, em Las Vegas, né? Foi difícil até para minha esposa, viu, desembargador Antônio Carlos, acreditar que era curso. A hora que fala Las Vegas, mas depois ela acreditou, a hora que ela viu o prospecto, que eu mostrei tudo para ela, o currículo do curso. E então nós estivemos juntos lá com o desembargador do Alibe, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, também integrante da nossa delegação, e com certeza poderá nos dar a sua palavra. Lá ele foi uma pessoa maravilhosa, nos acolheu e acolheu de igual para igual, né? Porque sempre tem a diferença, né, da hierarquia da magistratura, a gente respeita, a gente desembargador, não é desembargador que não, tal, e sempre aquela figura muito amiga, né, e que aprendi a admirá-lo. Também o desembargador Eupídio Donizete Nunes, que está presente aqui também, ele está com o nome de, acho que Tatiane, que vai aparecer nele aí, ele também já está presente. Meu grande amigo, um grande desembargador de Minas Gerais, ex-presidente da nossa Magis, grande processualista. Aqui também tive a honra de participar com ele da nossa Magis, e que fez um grande trabalho, sempre sou seu aluno, grande Eupídio. E também, meio triste de falar, né, mas o desembargador José Fernandes Filho, que foi presidente do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça por algumas vezes, foi presidente do Tribunal de Minas, e faria muita questão de estar aqui hoje, quando eu o convidei, aí, em nome do desembargador Antônio Carlos, do nosso Instituto,
ele se prontificou de participar participar do debate, mas infelizmente ele foi acometido de uma doença, teve que fazer uma cirurgia meia rápida e está acamado, né? Eu estou indo até a Belo Horizonte amanhã e vou visitá-lo, né? E a senhora dele conversou comigo hoje ainda, tal, e nós estamos rezando por ele, esse grande desembargador que serviu de modelo para todos nós magistrados de Minas Gerais, de combate, de luta, de atitude correta, né? Aquele grande exemplo de magistrado. Então, praticamente, não é praticamente uma palestra, é quase que Chegamos aos Estados Unidos no começo do mês de... Deixa eu ver se eu consigo aqui na tela, a passar. Acho que eu tenho que fazer um novo compartilhamento aqui. Vamos ver se... Eu estou com um problema técnico aqui, deixa eu ver se está indo. Nós estamos lhe ouvindo, doutor. Nós estamos lhe Estão me ouvindo. ouvindo? Não, mas o compartilhamento da minha tela aqui que não está seguindo. Acho que eu tenho que fazer um novo compartilhamento da tela. Deixa eu ver se agora vai. Ah, vai. Então, os Estados Unidos, o que nós podemos perceber lá? Que o americano ainda é muito chocado, ainda é muito triste, muito apreensivo com esta questão do último acontecimento, daquele 11 de setembro, né? Na qual 4 aviões bateram nas 2 torres, o símbolo americano, bateram em 2 torres, chamadas Torres Gêmeas, né? Do World Trade Center, do qual ali nós tivemos 2.977 vítimas fatais, tivemos 246 dessas vítimas que estavam dentro de aeronaves, 2.600 pessoas de Nova York e 125 pessoas do Pentágono, né? E esse acidente, esse acontecimento, não é um acidente, mas esse grave acontecimento, ele nos traz alguma reflexão geral sobre termos de segurança. Primeiro, que dos 4 aviões, o primeiro voo da American Airlines, o AA-11, ele bateu na torre norte do World Trade Center. O avião do voo 175, também da United Airlines, bateu na torre sul do World Trade Center. O avião do voo A77 da American Airlines, ele bateu na fachada oeste do Pentágono. E o voo 175, que provavelmente, segundo toda a investigação concluiu, ele era direcionado à Casa Branca, o maior símbolo do americano, do poder da organização política dos Estados Unidos. O 4º avião teria destino à Casa Branca, só que ele caiu 20 minutos antes de alcançar a Casa Branca. O que se pega disso e que o próprio instrutor do FBI lá nos falou, Chuck McCain, ele nos explicou que alguns dos tripulantes e passageiros das aeronaves chegaram a telefonar, né, para algum parente, para alguém dizendo o que estava acontecendo. E o que chegou à conclusão? Que os terroristas que estavam no avião, nos aviões, eles não portavam nenhuma arma de fogo, eles portavam apenas facas e gás de pimenta. Então, imagina aí, em média, 4 terroristas, né, porque eram 19 terroristas, imagina 4 terroristas de média em cada aeronave, se houvesse uma tomada de decisão, como aconteceu no 4º voo. No 4º voo, os passageiros resolveram a reagir. Morreram, porque o avião caiu, mas se atingisse a Casa Branca ou algum outro alvo no local mais habitável, mais habitado de Washington, a proporção seria muito grande. Então, cerca de 40 passageiros, os homens principalmente, resolveram a reagir contra os terroristas. A hora que viram que eles estavam apenas armados de facas e gás de pimenta, não tinha armas letais, o que eles fizeram? As vítimas reagiram, né? E isso virou um símbolo, inclusive no estudo que o FBI fez, segundo o instrutor nos passou lá, isso foi muito forte para o americano. Os 40 passageiros do último voo, que caiu na Pensilvânia, são heróis.
americanos, que eles resolveram enfrentar, né? E nós vamos ver que, em termos de segurança pública, como ainda muito bem destacou o desembargador Maldonado, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente vai se concluindo disso. E os Estados Unidos, em razão desse ataque muito grave, ele acabou criando um departamento, né? Departamento of Homeland Security, né? E gastou 250 bilhões, foi o prejuízo dos Estados Unidos de dólar, né? Tirando as pessoas que morreram, igual eu disse lá, perto de 3 mil, e acabou fazendo duas guerras, um americano, que foi a guerra do Afeganistão e a invasão ao Iraque. Justamente em razão do quê? Em razão desta questão de segurança, desta falha que teve em segurança. Ele criou esse departamento, que tem um status de ministério, para cuidar melhor da segurança americana, né? E nós, então, dentro dessa introdução, nós estivemos também lá no Tribunal Regional de Justiça de Las Vegas, né? Fomos recebidos pelo magistrado sênior de lá, o juiz Joey Hard Jr., e ele foi muito gentil com a gente. E um detalhe do juiz colega, que nós estávamos lá na corte, e ele chegou na lapela dele, eu estou aqui com a minha lapela da MB, né? Ele, na lapela dele, ele estava com a bandeira do Brasil. Então, aquilo causou, viu, desembargador Antônio Carlos, desembargador do Alib estava junto lá também, né, desembargador do Alib? E ele chegou com a bandeira do Brasil, um broche da bandeira do Brasil do seu lado esquerdo, próximo do coração, dá para ver um pouquinho na foto aí, ele com isso, né? Quer dizer, um amor, ele já esteve no Brasil e na fala dele ele falou o amor que ele tem pelo povo brasileiro e que ele estava muito feliz em receber os magistrados do Brasil. Nós trocamos alguma informação com ele, ele gentilmente também nos fez alguma pergunta a respeito da justiça brasileira, e nós, magistrados, dentro do salão lá de julgamento deles, fomos recebidos muito carinhosamente por ele. Depois chegaram mais 2 colegas, e eles fizeram até um lanchinho para nós, né, igual nós fazemos nos júris, né, que às vezes a gente pensa que os Estados Unidos vai ser alguma coisa diferente, e não. Dentro do próprio salão lá, ele colocou um refrigerante, uma água para nós, depois nos levou ao gabinete dele. Eu tive a oportunidade de levar um livro de 150 anos da minha comarca que eu nasci, né? Eu fiz um prefácio nele, mas foi uma coisa muito bonita e nós visitarmos. E a segurança lá nesse tribunal regional, lá de Nevada, é uma segurança muito interessante. Nós mesmos, juízes, passamos por detectores de metal, todos passam por detectores de metais, né? Uma coisa que o Brasil tem que adotar melhor, ainda não são todos os fóruns do país que são dotados de detectores de metais, mas isso ajuda muito, né? A gente vê que nos aeroportos se utiliza muito essa ferramenta, né, para a segurança dos voos. E algumas curiosidades que nos marcou lá, porque é uma coisa rápida, né? Meu tempo é 20 minutos. Os juízes lá são eleitos por voto direto, mandato de 6 anos. Então, não tem aquela estabilidade que nós temos no Brasil, juízes concursados, né? Magistrados concursados. Lá o juiz tem que submeter ao voto, é uma participação política, mas não partidária. Ele vai às urnas, apresenta seu nome, e o povo vai, vota nele, o mandato é só de 6 anos, mas ele pode ser reconduzido várias vezes, desde que seja reeleito, né? Através de novas eleições. Outra coisa também que nos chamou bem a atenção, a gente já via muito em filmes e sabemos pela doutrina, é a participação que os jurados têm perante o Poder Judiciário americano. É uma coisa muito forte, eles escolhem lá 200 jurados praticamente por mês para trabalhar nas sessões de julgamentos. E os jurados lá, como nós sabemos, pela nossa cultura geral, eles participam de julgamento, tanto de feitos cíveis como de criminais. 90% dos casos vão através do que nós chamamos aqui da transação penal, ou lá a barganha.
entre acusado e Ministério Público, lá e com a homologação do juiz também. Então, 90% dos casos, eles conseguem resolver por acordo. É um índice muito alto de acordo. Na parte penal, outra coisa também que nos causou assim, uma certa perplexidade no começo, mas cada povo tem a sua evolução cultural e a gente sabe que cada um. Furtos até $1.000 não caracteriza conduta criminosa. Se a pessoa sair de uma loja, conseguir a correr, saiu de fora da direção da loja, até $1.000, ele não pode ser nem revistado pela polícia em Las Vegas, no estado de Nevada. Então, não caracteriza conduta típica, penal, o furto de até $1.000, nos chamou bem a atenção disso. Também a questão que nós estamos, né, o Supremo está na decisão, o nosso Suprema Corte está na decisão, está com 5 votos a 3, a questão da descriminalização do uso de maconha. Lá, qualquer pessoa acima de 21 anos tem porta aberta, né, nós vimos lá, o desembargador do Alípio, com certeza vai confirmar aí depois, pode-se comprar maconha. Pessoa acima de 21 anos pode comprar maconha. Mas é vedado o uso em local público. É vedado. Aí, um dos colegas lá fez a pergunta ao juiz de lá, mas e quem fuma de público? O que está acontecendo com ele? Ele virou para nós baixinho e falou, não está acontecendo nada. Nós não estamos preocupados com isso. Então, tem certas coisas que a gente fala, no Brasil tem lei que não se cumpre, tal, mas não é, não. Viu, desembargador Antônio Carlos? Aquilo que a gente vê tribunal de exceção, hoje foro privilegiado. No Brasil tem foro privilegiado, saiu essa conversa. Mas, no final, eles também têm lá, viu, desembargador Antônio Carlos? Porque eles têm um tribunal especialista para julgar os delitos e os conflitos dentro de cassino. Então, tem uma corte especialista em cassino, que julga tanto os comerciantes do cassino, como também qualquer evento, crimes que aconteça lá. Então, lá também tem foro privilegiado para quem? Para cassino. Mas cada povo tem a sua maneira de entender, né? O juiz tem uma proximidade nessa escolha de jurados, eu já disse que são 50 jurados, 200 jurados por mês, cerca disso, que são escolhidos, recebe até uma ajuda, né? E cada jurado recebe essa ajuda do Estado, e também uma coisa interessante que no Brasil eu sempre fiz questão de se ter um policial fardado nas salas de audiência. Lá, o oficial de polícia fica permanentemente uniformizado, preparado para qualquer incidente dentro do fórum. Ele é treinado para atender os julgamentos judiciais. Isso é muito importante. No Brasil nunca se deu muita importância a isso. Hoje os tribunais às vezes terceirizam esta função, mas é aquilo, a hora que o elemento policial já está ali se entrosando, aprendendo, treinando, ganha outra empresa na licitação, o tribunal troca. É uma coisa muito séria isso. E lá, o policial que estava lá, ele já estava lá, parece que há cerca de 8 anos, e é um policial forte, preparado para dar todo o apoio. Outro detalhe também que o Brasil ele leva uma diferença americana, o americano ele põe a segurança como primeiro ponto. A segurança lá é uma coisa muito questionada, muito exigida pela população e muito dedicada, né? As celas lá são ligadas com o salão de julgamento. Abre-se uma porta no salão, já entra num compartimento que tem uma cela. Tinha 2 celas desta sala de audiência que nós estávamos. Uma cela equipada, limpa, as celas lá são bem limpas, mas se tiver uma alteração, se o réu demonstrar alguma alteração, ele já vai para lá. Esse daqui, à esquerda, é a publicação Post, que, gentilmente, os juízes americanos lá da corte fizeram a respeito da nossa visita, né? Enaltecendo a visita dos colegas juízes aí lá na corte. Essa é uma publicação que saiu, está no site oficial da corte
da nossa visita. Eles gostam muito de brasileiro e gostaram de conversar esses assuntos com a gente. Mas mesmo com isso tudo, ó. Em Las Vegas, um homem atacou uma juíza durante a leitura da sentença. As imagens são impressionantes, angustiantes. O homem de 30 anos estava no tribunal por causa de uma acusação de tentativa de agressão com danos corporais, de acordo com os registros. Olha que loucura essas imagens, gente. Antes do ataque, o advogado do acusado pediu à juíza que liberasse o seu cliente sob fiança, mas ela se negou por causa do histórico criminal dele. Foi então que o homem saiu correndo na direção, pulou a bancada, atacou a juíza. Várias pessoas lutaram contra o acusado antes de jogá-lo ao chão. A juíza teve ferimentos leves. Um guarda do tribunal envolvido no incidente foi hospitalizado depois do ataque. A imagem saiu aí normal, desembargador Antônio Carlos? Olha que loucura. Saiu normal, né? Que horror, que horror. Apareceu a imagem ativa? Ativa, apareceu sim. Apareceu o desenvolvimento da cena, né? Exatamente. Então, veja, é na corte que nós estávamos. Ainda bem que nós já tínhamos vindo embora, né, desembargador do Alibe? Verdade. Então, ainda bem que a gente já tinha vindo embora. Mas então, o desembargador Antônio Zé Ferreira, mesmo com isso tudo, né, o senhor que está bem próximo aí, desembargador Antônio Zé Ferreira, numa corregedoria aí vinculada à Secretaria de Segurança Pública, mas qual é a reflexão? Mesmo com todo esse aparato, o aparato não é 100%. Nós temos que admitir que nada na vida é 100%. Mas o aparato americano, ainda assim, na mesma corte que nós tivemos nesta corte, nós estávamos lá dia 6, nós chegamos lá dia 6, então foi dia 7, 8, que nós tivemos na corte, e essa juíza foi agredida no dia 8 do outro mês, né? E nós, dentro do sistema de segurança do Brasil, a gente também foca casos graves que aconteceram. Primeiro, minha solidariedade, porque eu sei que a magistratura do Rio até hoje está com esse luto desse caso nefasto, que foi o caso da juíza, da colega Patrícia Scioli. Isso marcou muito a nossa magistratura nacional, né? A juíza sofreu um atentado próximo da sua casa, saindo do trabalho, uma juíza trabalhadora, combatendo o bom combate, né? Como diz São Paulo, e a juíza sofre esse ataque fulminante de terceiro. E eu vou fazer até um parênteses da importância da nossa magistratura. Recentemente, o coronel envolvido na morte ganhou direito a uma progressão de regimes. Parabéns à magistratura do Rio, mais uma vez. É essa magistratura que eu penso que todos nós queremos, o desembargador Maldonado, o desembargador Antônio Carlos, o desembargador Eupídio, todos que estão aí junto, que nós queremos, o desembargador do Alibe lá no Maranhão, que os juízes que estão acompanhando, colegas advogados, tudo, Ministério Público, nós queremos essa justiça de transparente. Quer dizer, se ele teve direito a esse benefício, se a lei lhe dá, né? Podia alguém falar, a magistratura tem um corporativismo, nós não temos esse corporativismo. Essa parte não foi divulgada, não foi bem divulgada isso, né? Porque ele, conforme dizia um amigo meu, ele só fala de juiz no negativo, mas a magistratura, o elemento ganhou o direito, a progressão e foi concedido, né? Outro juiz também, aquele juiz também que foi assassinado em 1986, lá em Cabo Verde, em Presidente Prudente, aquele juiz de execução penal também que sofreu, foi assassinado, morreu, o juiz Alexandre Martins de Castro, de Vila Velha, Espírito Santo, em 2003, o juiz Paulo Torres Pereira da Silva, lá no Recife, vizinho aí do desembargador do Alibe, né, um colega aposentado, que agora, em 2023, foi assassinado também. Outra coisa, essas barbaridades que se cometem contra o sistema justiça, não envolve só magistrados, envolve Ministério Público, envolve advogados. Francisco Joselino do Rego Santos, promotor de justiça, eu o conheci em Belo Horizonte, nós trabalhamos próximos lá dentro do fórum, em Belo Horizonte, em 97, 98, e ele foi assassinado em 2002.
porque ele estava combatendo uma máfia de combustível em Belo Horizonte. E ele estava esmiuçando aquilo tudo dentro da ação penal, tomando as providências cabíveis, e ele foi brutalmente assassinado. Também nós tivemos o caso de um outro promotor lá em Itabaíba, em Pernambuco, Tiago Faria Soares também, que foi assassinado. Jair Francis, promotor de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Agora, em 2023, 11 disparos foram efetuados contra ele. Graças a Deus, esse escapou. Está vivo, o promotor lá de Teutônia, no Rio Grande do Sul, mas foi recente esse cara. Levou 11 tiros e escapou, graças a Deus. E, finalmente, o senhor vê, desembargador Antônio Carlos, que a preocupação do senhor, do desembargador Petros, do Maldonado, em dar ênfase a essa discussão aqui no nosso instituto, que ela procede. O Rio está de luta, a classe dos advogados também, nós ao lado, que estamos juntos nessa caminhada, que somos dentro do sistema de justiça. Agora, o caso do Rodrigo Marinho Crespo, um advogado trabalhador, cumprindo o seu dever de advogado. Nós sabemos a importância do advogado dentro da sociedade, dentro do Poder Judiciário, dentro do sistema de justiça. Conclusão, foi brutalmente assassinado. Nós temos também, agora, segundo o portal do GI, agora de 30 de janeiro de 2024, no Brasil morreram cerca de 6.200 pessoas em confrontos policiais e cerca de 500 policiais. Quer dizer, nós levamos um peso muito grande desta questão da segurança pública. Outro detalhe, metade a AMB, a quem eu quero cumprimentar também, o nosso presidente da AMB, o juiz Frederico Mendes Júnior, né, que nos deu essa oportunidade através da Escola Nacional de Magistratura, do desembargador Nelson Messias, meu colega de turma. A AMB fez essa pesquisa sobre a questão dos juízes que já sofreram algum tipo de ameaça. E a AMB publicou isso no Correio Brasiliense, agora, no ano passado, 8 de fevereiro de 2023, que nada menos, metade dos juízes brasileiros já sofreram na vida alguma ameaça ou alguma agressão à sua integridade física. Quer dizer, é uma coisa muito grande, né? O Conselho Nacional de Justiça também, o último relatório que eu consegui ter acesso, é um publicado em 2018, na qual 110 juízes estavam sofrendo ameaças no país, estavam sendo guardados com segurança do Estado, e 97% deles era em razão do trabalho profissional, segundo o Serviço de Inteligência, né? Agora, o que, como bem disse aqui, eu vou só tocar um pouquinho, que o desembargador Maldonado já explicou muito bem, nós temos que ter um plano de segurança dentro dos fóruns. E esse plano de segurança, é o que eu sempre digo, não basta, às vezes, só a vontade do tribunal. Quantas vezes a gente vê o tribunal com boas propostas, mas chega embaixo, vamos chamar aí o juiz de piso ou os colegas de piso como eu, não cumprem, né? Não faz aquilo assim de uma devoção própria para o fórum dele. E isso é muito importante, penso eu, no meu modesto entender, que dentro do fórum, de todos os fóruns, cada fórum tem que ter seu plano de segurança. O juiz que for o responsável, o diretor do fórum, ele tem que ter um plano de segurança. E esse plano de segurança tem que ser conversado, tem que ser tratado entre os agentes do sistema de justiça, né? Os servidores internos dos prédios, que trabalham promotores, junto com a OAB, Defensoria Pública, eles têm que ter um plano de segurança. E a questão das câmeras de segurança também nos prédios é muito importante. As câmeras, hoje a gente vê que os crimes, muitos são desvendados de maneira mais rápida, graças à câmera de segurança, né? E essas câmeras de segurança é interessante nos prédios dos fóruns ser interna e externa, né? Outra coisa também interessante, para mim não alongar muito, é ter um agente uniformizado próximo de cada sala de audiência. Isso é muito importante. E esse agente, ele tem que estar integrado,
e integrado também com o serviço de inteligência. Ele tem que ter um conhecimento e um preparo, penso eu, do serviço de inteligência preventivo, porque o juiz vai iniciar uma audiência, às vezes duas famílias, às vezes a família da vítima e do réu, começa a degladiar ali, onde aconteceu alguma coisa grave. Então, este serviço de inteligência, esse profissional, ele tem que ter um treinamento de inteligência preventivo. Ele viu que está perigo, ele já avisa o juiz, ele já aciona um sistema de segurança periférico que irá estar pronto para qualquer eventualidade. E nos Estados Unidos isso é muito forte, porque veja o malfeitor, ele conseguiu atingir a juíza, ele dá um voo ali, um rasante, conforme diria meu neto, ele dá um rasante e vai atingir a juíza, mas todos juntaram muito rápido nele. O plano de resposta, eles não tiveram medo, o plano de resposta foi muito rápido. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Eu não sei o que acontece, que tem hora que dá uma travada aqui, me perdoe aí os senhores, mas já que eu estou concluindo. Tá. Dentro do fórum, os juízes são meio tímidos em se ter celas dentro de fórum, principalmente no interior, e precisa ter celas. Cela para quê? Para rápida ação e o mais perto possível das salas de audiência, da onde estão as audiências. Por quê? Lá nos Estados Unidos já dá para segregar na hora. Abriu a porta do salão do júri, onde tem as sessões, já entra na sala direta da carceragem. Não pode ser longe essa cela. Então, qualquer elemento nocivo que fira o sistema de segurança, automaticamente eles têm como isolar. Outro detalhe que não se pensa muito em segurança, penso eu, ter um local seguro dentro do foro, dentro do prédio do fórum. Nós temos que ter também um local seguro para o juiz poder correr lá para dentro. As pessoas que estiverem mais próximas ali, sofrendo algum tipo de atentado, para levar para lá. Dentro desta sala, detalhes, ela tem que ter uma comunicação extra disponível, porque às vezes um bandido, alguém num caso de atentado, ele já cortou os fios lá do fórum, ele já foi em algum lugar e já cortou a comunicação. Então, dentro desta sala de socorro, tem que se pensar nisso, ter uma comunicação, um celular pronto, ter um catálogo rápido de telefone para se chamar, para se comunicar, né? Detectores de metais, nós já falamos da importância deles. Outro detalhe também, na questão, aí nós vamos entrar um pouquinho agora da nossa segurança pessoal, para eu já fechar o meu tempo. Achar que nada vai acontecer com você. O termo de segurança, um dos defeitos graves da segurança, é a pessoa achar que não vai acontecer nada contra ela. Isso não vai acontecer contra mim, achar que a possibilidade de um ataque, de uma agressão, até da morte, é uma coisa remota. Não é. Nós mexemos com os interesses das pessoas, nós mexemos com causas complicadas. Muitas pessoas jogam, às vezes, a população na internet contra o Poder Judiciário. Os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos parentes correm isso a toda hora. E isto também, um outro detalhe que a magistratura tem que estar sempre atento, que não é só os magistrados ativos, os inativos também. Ainda conversava esses dias atrás com o desembargador Antônio Carlos, nós trocando uma ideia, e eu aprendendo sempre com ele, e já dizíamos isso. Não é a repúdia, a vingança é um prato que se come frio. Isso é desde a construção da humanidade. Então, a pessoa, o juiz inativo tem que ter esse cuidado. E foi muito feliz o Supremo Tribunal Federal, agora, junto com o Conselho Nacional de Justiça, quando aprovaram a carteira dos novos magistrados, um modelo padrão no país inteiro, eles disseram que não haverá distinção entre a identificação dos magistrados ativos e dos inativos. Quer dizer, alguém está acordando, né? E é importante também pensar nos aposentados, juízes, promotores e outros que trabalham aí. A pessoa, na segurança pessoal dela, ela deve sempre observar ao seu redor 360 graus. Eu estou dentro de um fórum, eu estou dentro de uma repartição, eu estou na rua, eu tenho que andar muito, e isso o instrutor do FBI nos falou muito, que as pessoas não preocupam. Ela anda de cabeça baixa,
Hoje, atualmente, algumas com celular na rua e não olha o que está se passando. E os malfeitores vão justamente atrás dos desatentos, vai atrás dos fóruns mal equipados e a pessoa pensa, eu vou encontrar um malfeitor mal trajado, né? Com uma roupa de presidiário, né? Igual a gente vê em filme de criança, tal, e não é. Ele vai estar no meio nosso. A gente tem que ter muito cuidado. Qualquer suspeito, um magistrado está andando na rua, saiu do fórum, está indo para casa, ele viu uma pessoa suspeita, ele está perto de uma pessoa suspeita, a recomendação que o FBI passa nesse curso para todos lá é manter uma distância segura de 20 metros, no mínimo, de qualquer suspeito. Principalmente em época de julgamentos críticos de grandes interesses, que nós sabemos, como magistrados, que às vezes tem épocas que a situação está mais abalada, nós estamos cuidando de uma causa, ou vai ter um julgamento de uma coisa mais perigosa, né? Então, ele deve pôr no meio não só o seu julgamento, a sua sentença, mas pensar também em segurança. Nunca deixar o que eles chamam lá nos Estados Unidos do mal fechar o seu espaço. Nós temos que estar sempre atento e distanciado do mal e pronto para agir. Suspeito de armas, eu achei até muito interessante, que o Djamarquei nos mostrou lá, que o suspeito que porta uma arma, ele nunca usa a arma no coldre, como os policiais, os agentes de segurança usam. Ou ele usa a arma embaixo da barriga ou atrás na cintura. Então, quando a gente for observar uma pessoa, eu estou num lugar perigoso e tal, observar que a arma do elemento nocivo, perigoso, suspeito, nunca vai estar dentro de um coldre, embanhada, igual nós chamamos na linguagem mais popular. Ela vai estar ou embaixo aqui na barriga, na frente, ou atrás. Se usa muito colocar arma nesse lugar. Outro detalhe também que nós aprendemos, que a palavra gritar socorro, né, help, não é tão grande, tem tanta força, e aí eu misturo um pouquinho com a questão nossa, na nossa língua brasileira, contra a palavra fogo, ou então o nome de alguém, está numa situação perigosa, está encurralada. Ô Pedro, me ajude aqui, você está no escuro chegando na sua casa. Antônio, abre a porta imediatamente, alguma coisa. Se utilizar isso dentro do manual de segurança, também é interessante. E a gente tem aquele pressentimento quando vai ser agredido ou quando está numa situação perigosa, num lugar. Então, nós temos que ir imediatamente para um lugar seguro, procurar ajuda de segurança, não se envergonhar de alarme falso. Eu não vou chamar a polícia, está chegando em casa, o magistrado está chegando em casa, viu um carro parado, próximo da casa dele, alguma coisa estranha, ele fala, não vou chamar, não vou dar trabalho para a polícia, não. Ele acha, e é ali que ele vai estar vulnerável. Não tenha medo de alarme falso. É preferível alarme falso do que você ser falso consigo mesmo e deixar o mal acontecer. Chegou em casa, está perigoso, dá uma voltinha, ligue 190, chama a polícia, se identifica, estou chegando em casa, chegando na garagem, tem um carro estranho próximo da minha residência, olhar às vezes em árvores, eu tenho uma árvore muito grande próximo da minha casa. Sempre quando eu chego, primeiro eu olho na árvore, né? A questão da gente estacionar o carro também, às vezes a pessoa quer economizar 3, 4, 5 reais, entra em estacionamento pago, vai entrar e sair do carro, dá uma voltinha ao redor do veículo para ver se não tem ninguém, aproximação de veículos, se tem alguma pessoa próxima para te pegar, somente o juiz, né? Situações de emergências. Em caso de assalto, se o assalto for só para valores, mais tranquilo. A pessoa tem que ter calma e tem que pedir calma. É difícil porque nós sabemos que o malfeitor, ele também, desculpa, ele também está nervoso como nós. E esse nervoso, para quem está com a mão no gatilho, é muito perigoso. Então, é muito importante o ser humano, o magistrado, a magistrada que está junto com a sua família, ter calma, humildade, né? A gente não pode pensar que a gente está com aquela autoridade que a gente tem dentro do fórum, quando a gente precisa, às vezes, ser mais rígido um pouquinho numa situação, a gente tem que ter calma. Não, tudo bem, calma, olhar e ter controle da situação, nós, mas deixar pensar que ele tem o controle da situação. No assalto, na agressão, a gente tem que, aparentemente, deixar que a pessoa
sinta que ela está tendo domínio da situação. Jamais, somente nós magistrados, que às vezes temos a natureza de agir e tomar uma providência, né? Mas nesta questão do assalto, nós temos que abaixar bem a bola, na linguagem do meu neto, nós temos que abaixar bem a bola, obedecer à ordem de domínio. E outra coisa, mãos sempre aparentes. Seja num assalto no carro, estiver em qualquer lugar, nunca pôr a mão na cintura na hora do assalto, porque e procurar, por exemplo, os juízes, eles nos ensinaram bem lá, eu até não coloquei como item, mas agora eu lembrei. O juiz, por exemplo, em restaurantes, deve preferir ficar mais ao fundo do restaurante, porque ao fundo do restaurante ele tem menos chance de ser alvejado, ele tem mais chance de pensar numa providência para se tomar, nunca sentar nas primeiras mesas. As autoridades devem sentar mais nas mesas de fundo e não na frente, que em qualquer situação ela tem um controle melhor até chegar perto dela, né? Outra coisa é usar um código pré-estabelecido entre pessoas, principalmente com as nossas esposas, né? Usar um código assim: nossa, será que vai chover hoje? Combinar com a esposa. Isso quer dizer o seguinte: cuidado, vem vindo um elemento perigoso. Olha ali do lado esquerdo do telhado, olha em cima do muro. Eu já sei que é para eu acionar o meu sistema de segurança. A gente tem um código com a esposa, com os filhos, né? Que às vezes a gente também está mexendo com os processos, com a cabeça meio quente, às vezes a gente está meio voado, vamos dizer assim. E as nossas esposas, nossas mulheres, nossas companheiras, elas têm uma perspicácia grande, os nossos filhos. Então, eu já treinei até meus netinhos pequenos nesta questão. Ó, pai, vai chover, vai chover. Esses dias eu estava andando com meu netinho, treinando com ele na rua. À noite, nós saímos de um restaurante, mais tarde, ele falou: vai chover. Mas por quê? Porque não vai falar lá, uma pessoa perigosa vem vindo ali, porque às vezes ofende a pessoa e pode causar até uma revolta e um perigo maior, né? Então, se ter cuidado. Em caso de assalto, se ele for só de valores ou objetos, nunca reagir. Intenção de levar a vítima. Aí a chance, segundo o FBI, as estatísticas do FBI, as chances são menores. Se a pessoa for te colocar dentro de um carro, te amarrar, te algemar, usar aquela enforca-gato que a gente chama, aquela presilha, te vendar, tal, os olhos, tal, aí a chance de sobrevivência, principalmente a autoridade, em caso de um sequestro, a chance é menor. Nesses casos, é uma decisão extremamente pessoal de cada um, mas às vezes tem que reagir. Às vezes, a hora que a pessoa está num carro para entrar, ele vai te empurrar para dentro do carro, se tiver chance de correr em zigue-zague, né? Por que correr em zigue-zague? Porque se a pessoa atirar, a chance de acertar o tiro é menor, né? Gritar sempre fogo, igual eu disse, né? Mas as chances para aquele que vai te sequestrar, que vai te levar, principalmente eles têm, parece que um faro de conhecer a autoridade, ou porque por redes sociais, ou por algum motivo, eles têm esse faro. Então, nós já tivemos casos de juízes, promotores, advogados serem atingidos em bar porque estava muito próximo da calçada. O ideal é ir para o fundo. E, se for uma coisa para levar a pessoa, a reação é melhor. Os Estados Unidos também investem muito em questão de cadeia. A cadeia é uma coisa dentro do sistema de segurança, é uma coisa muito interessante. Nós tivemos aí na Clark Court Detention Center, lá em Las Vegas. Vejam, senhores, tinha cerca de 100 presos dentro da cela. Essa foto da esquerda aí, 100 presos dentro da cela. Fica um policial 24 horas por dia dentro da cela, sem nenhuma proteção. É lógico que aí é uma cela de presos de bons comportamentos, né? À direita está toda a delegação brasileira aí e alguns dos instrutores com a gente. À esquerda é estas celas. Olha, o policial só tem computador, ele fica com rádio, tem muita comunicação, olha lá, 2 tipos de telefone e tal, e os presos ali, eles dormem, ali eles fazem as refeições, ali estão o banheiro, é uma ala. Então, com esse negócio de ter 100 presos dentro de uma cela, ou mais de 100, às vezes assusta um pouco no Brasil, porque o cômodo é pequeno, o compartimento. Mas lá a televisão fica ligada direta, tá vendo a televisão no teto? Então, tem telefone também para o preso falar, tem um horário no fundo lá que nós estamos vendo, são vários aparelhos, tipo orelhões que nós chamamos no Brasil, né? Para o preso se comunicar. E agora, esse presídio aqui são 3.500 presos e está chegando um tablet
Olha que ponto do americano investir em segurança pública. Está chegando um tablet para cada preso. O preso vai poder ter contato com o mundo exterior através de tablet. É lógico que esse tablet passa por um controle de segurança, passa por uma limitação, né? E no Brasil, a gente fala, se colocar isso, as quadrilhas já estão lá dentro, já estão dando trote toda hora para roubar, para cometer estelionato, como é que seria, né? Não sei, mas a evolução deles lá é hoje. E nós andamos dentro das cadeias, tivemos que assinar um termo, depois o desembargador do Alípio com certeza vai confirmar, a questão da nossa segurança, de não poder sair de dentro da cadeia em caso de alguma rebelião. Esse presídio foi inaugurado em 98, e foi inaugurado esse presídio. E eu perguntei ao diretor-geral do presídio, que é aquele senhor policial que está ali no meio nosso, quantas rebeliões eles tiveram, quantas fugas ou contra-ataques a policiais. Ele falou, até hoje, zero. Zero. Então, esse tratamento humano, respeitoso e humano, disciplinado, também é uma coisa que eu acho que nós temos que pensar em termos de segurança geral no Brasil. Eu estou até ultrapassando um pouquinho aí, mas é a verdade. Observe, os senhores à esquerda, o refeitório junto com as camas. Eu estou próximo da mesa onde fica o policial. O policial fica direto ali com os presos e é disciplina. Tem vidros na tela, lá, eu observei nas celas, tem vidros. Lá, as janelas não são grades, são vidros. Olha à direita, nossa, o consultório odontológico do presídio. À direita é o consultório odontológico do presídio. São 8 consultórios odontológicos de 3.500 presos. Quer dizer, é um Estado que investe em segurança pública. Nós não podemos pegar a nossa matéria-prima, né? Nós no fórum julgamos, fazemos todo o trabalho científico, depois a gente joga a matéria-prima no esgoto das cadeias públicas do país. Não tem recuperação nenhuma. Isso faz parte do sistema de segurança para todos nós, não só dos magistrados, mas de todos nós. Aqui o Saba, que foi o nosso segurança pessoal, o americano é muito organizado, esse aí, 1,80 m, 2 metros, que quase 1,80 m tenho eu, ele, desde que nos recepcionou no aeroporto, foi a nossa segurança e nos acompanhou. E nós tivemos algumas aulas, algumas técnicas, até de defesa pessoal. Aí nós estamos vendo aí a desembargadora lá do Maranhão, lá, todos em posição de contra-ataque. Desembargador do Alípio, o senhor também está na posição de contra-ataque com as mãos lá, né? Mas foi uma... A desembargadora do Tocantins. do Tocantins, né? Desculpa. Senhor, desculpa. O senhor me perdoe, eu enganei. Então, é o seguinte, mas com tudo isso, a polícia tomou toda a universidade que nós estávamos fazendo um curso aqui, né, sobre segurança, exatamente. A polícia acabou de tomar toda a universidade, nós fomos evacuados da universidade, só policiais correndo aqui, para todo lado, chegada da SWAT, aqui agora. Um forte esquema policial aqui em Las Vegas. Um atirador entrou dentro da universidade, próximo da onde nós estávamos, mas, graças a Deus, muitos policiais tomaram muito rápido, helicóptero já aqui, situação já bem controlada aqui, mas fomos evacuados aqui. Todos os juízes foram retirados imediatamente aqui da universidade. A situação não é bem crítica aqui ainda, houve tiroteios, mas nós estamos seguros aqui. Os juízes todos aqui fora, olha que situação, né? O curso foi bem autêntico, para não dizer trágico. Então, vejam, senhores, nós, nos Estados Unidos, fazendo um curso, de repente, estamos dentro da universidade, surge tiros de uma sala próxima, um compartimento próximo onde nós estávamos, um elemento entrou lá, matou 3 pessoas, e a polícia da universidade, antes da chegada da SWAT, a própria polícia da universidade, que é armada e é preparada para isso, tomou conta da situação. E eles pensavam, por causa dessa questão que está acontecendo no Oriente Médio, que poderia ser um atentado de maior proporção, como foi em 2017, em Las Vegas, que um atirador de cima do prédio matou 59 pessoas. Então,
o sistema de segurança entrou muito rapidamente. Nós, juízes, as luzes da sala foram apagadas, nós ficamos, teve gente que entrou embaixo da mesa, por causa dos tiros, entrou embaixo da mesa, e o Saba, o instrutor nosso, o Charles Saba, que é o comandante de treinamento da polícia de Las Vegas, ele ficou na porta, ele só tinha uma faca, ele não estava armado, e a hora que entrou, e o pessoal da SWAT estava entrando, e num barulho horrível, quem assistiu aquele filme desse presídio aí do Rio de Janeiro, como é que chama, do Carandiru, foi mais ou menos uma cena quase igual aquela, não aquele presídio tão sujo, mas foi aquela cena, entraram arrombando tudo, e a hora que chegou na nossa sala, e eles estavam colocando os alunos deitados no chão. Aí o Saba se identificou, falou, eu também sou policial, e aqui são os juízes brasileiros, envolve uma relação diplomática com o Brasil, eu não queria que colocasse os juízes no chão, não. Aí nós fomos poupados de deitar no chão, de ficarmos deitados no chão como estavam os alunos. E eles foram tirando os alunos para identificar se tinha mais terrorista dentro, né? Usando muito drone em volta da universidade. É uma ferramenta muito importante hoje, o drone, porque o helicóptero ficou mais longe da polícia, tem quatro organizações policiais em Las Vegas, mas os drones ficavam passeando ali para o meio, filmando tudo, né, para ver se descobria. E nós, juízes, ficamos cerca aí, acho que de umas 4 horas, se eu exagerar um pouco, o desembargador do Alibe Migrosa aí, nós ficamos aí, o desembargador do Alibe está ali, é o segundo da esquerda para a direita ali, ó, que está com paletó verde e uma camisa vermelha por baixo. Então, nós ficamos nesse estacionamento de frente, praticamente guardados em 4 quarteirões, ninguém saía, entrado por cerca de 4 horas. E nós íamos almoçar, nós ficamos ali sem almoço. Mas então, são essas considerações que eu tinha que fazer, repassar aos senhores, me perdoe alguma falha minha, e eu quero também aqui registrar que a AMB, né, vai fazer novos cursos, o juiz Frederico, nosso presidente, que tem lutado muito pela gente, vai fazer nosso curso. Parece que em setembro agora terão novas turmas para ir aos Estados Unidos e fazer esse curso. É um curso muito interessante, né? O desembargador Nelson Messias, que é meu colega de turma e que foi presidente do nosso tribunal também, da Escola Nacional de Magistratura, o Marcelo Piragibe, um juiz que também faz parte aqui do Instituto, sempre está por aqui, não sei se hoje ele apareceu por aí, mas então fica aí, fica meu agradecimento ao povo americano, que nos recebeu de uma maneira muito solícita, os magistrados, os policiais fizeram tanta amizade com a gente que levaram nós para a casa deles. Nós fomos um dia num jantar na casa de um policial lá, né? O Charles Saba, que foi comandante das equipes de treinamento do Departamento de Polícia de Las Vegas, um ex-oficial sênior também da CIA, foi espião da CIA no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu tenho um apartamentinho ali na 249 e ele tem um apartamento em frente. Depois nós descobrimos que eram até vizinhos. Naqueles tempos mais graves, na década de 80, ele foi espião dos Estados Unidos pela CIA no Brasil, é aquele que está bem no meio ali de blusa vermelha, ao lado da desembargadora lá. E também nos recebeu muito bem e chegou falando inglês na sala de aula e falou, gente, eu estou falando inglês, mas eu era espião da CIA no Brasil, no Rio de Janeiro. Adoro o Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa muito bom. E um policial também, de muita grandeza, e ele era comandante da SWAT, comandante da SWAT, McSherry. Depois, o desembargador do Alibe é bom de inglês, me ajudou bem no inglês lá, viu, desembargador? Depois o senhor corrige os nomes aí, que o meu inglês está muito sofrível. A senhora Eliana também, Camargo, mas não é aquela cantora, não. Também fazia parte, nós somos muito bem recebidos. Então, se algum colega, alguém tiver interesse aí da área de segurança de fazer esse curso nos Estados Unidos, nós recomendamos, viu? Receber a gente com muito carinho e tem aquele defeitinho, né? A qualidade ou defeito, que para entrar no quarto a gente tem que passar no meio dos jogos, lá tudo é jogo, tudo é cassino. Então, desembargador Antônio Carlos, muito obrigado, e, inclusive desse arranhão que eu causei à imagem do senhor, ao Instituto de Magistrados do Brasil. Eu não sou dono da verdade, alguns pontos de vista, se alguém discordar de mim ou quiser dizer alguma coisa, muito obrigado aos servidores que nos deram apoio aí, que estão aí nos ajudando, né?
a Cristina, a Beth, o Edvaldo e todos que estão nos ajudando aí. Muito obrigado. Estou muito feliz desse chamado. Muito obrigado, doutor Willis. O tempo foi ultrapassado, mas acontece que, às vezes, os relatos são tão importantes, tão proveitosos, que nós temos que adaptar as nossas possibilidades cronológicas às realidades que nós vamos apanhando. O doutor Peterson certamente vai me chamar a atenção, é claro, mas eu não poderia deixar de ouvir, inclusive, esta aula prática que os senhores tiveram, realidade pura. Os senhores participaram de uma operação em que a segurança do juiz fica evidente. A segurança do juiz não é a segurança da pessoa que exerce o cargo, porque nós somos órgãos do Estado. Nós não somos funcionários, nós somos órgãos do Estado. E isso me impediu de mostrar a tarjetazinha de tempo, porque eu estaria indo contra aos nossos interesses. Eu vou passar imediatamente a palavra ao doutor Antônio José, lamentando, meu caro desembargador Antônio José Ferreira, que é um excelente magistrado, uma pessoa que conhece até os casos reais que nós tivemos. Eu queria passar a palavra e pedir a Vossa Excelência, hoje corregedor da Corregedoria Geral Unificada da Segurança, da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e o senhor pudesse fazer uma observação ou outra dentro dos 5 minutos que ficaram sobrando para cada um de nós. Doutor Antônio José Ferreira, por favor, com a palavra. Boa noite, meu querido desembargador Maldonado de Carvalho, terceiro vice-presidente, meu querido Antônio Carlos Esteves Torres, esse grande amigo e parceiro sempre, ao doutor Willis Vilas Boas, ao doutor Dualib, ao doutor Elpídio, minhas recomendações. Depois dessas duas brilhantes apresentações aí, não tem muita coisa para falar. Mas, realmente, a primeira coisa que eu acho que deve existir é a prevenção. Eu estou falando isso diretamente em relação aos juízes, aos magistrados. O magistrado tem que estar sempre prevendo que alguma coisa pode vir ou não de acontecer. E a primeira coisa que vai nisso, talvez seja uma forma de tentar ensinar ao juiz novo, ao juiz que está chegando, prestar bem atenção às sentenças. Porque quando um juiz sentencia bem, dificilmente ele sofre ameaça. Eu fui juiz criminal, tendo sido advogado civil durante 15 anos, eu fui juiz criminal e desembargador criminal, durante 5 anos juiz da Auditoria Militar do Estado, e em 37 anos de uma ameaça. Nunca andei armado. Então, esse é mais um conselho que qualquer outra coisa. Quem atua no crime, principalmente, deve saber, quando ele vai aplicar a pena a um marginal da lei, que aquele bandido ele sabe mais da aplicação de pena do que ele aprendeu na escola. Ele sabe direitinho se ele vai pegar 6 anos ou se vai pegar 2 anos e meio. Se você, de repente,
der 8, ele achar que foi, como eles dizem na palavreado deles, esculachado, aí você tenha cuidado. Tem que ter muita atenção quanto a isso. É o primeiro conselho que eu dou, e principalmente aos magistrados novos, né? Outra coisa, aqui no Rio de Janeiro, nós temos já boa parte das coisas que foi falada pelo doutor Willis. O que nós precisamos mais, com certeza, é um policial uniformizado nas salas de audiência. Isso é necessário. Acho impraticável que nós tenhamos uma cela ao lado de cada sala de audiências, porque teríamos que mudar o prédio, prédios inteiros no estado inteiro. Isso aqui não seria factível, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em curto prazo, nem em longo prazo, né? Agora, tem que se tomar certas atitudes, principalmente em cidades do interior. Muitas vezes, o juiz está na cidade do interior e, apesar de ser, às vezes, distâncias não tão grandes, 30, 40 quilômetros, ele pode morar em uma outra comarca. Essas entradas e saídas dele, dependendo de como ele seja bem quisto ou mal quisto na comarca, porque isso também existe, ele tem que ter muito cuidado. Passei por um problema quando eu era juiz em Magé, isso no início dos anos 80, onde um colega nosso morava em Teresópolis e convidou a mim e a outra colega para jantarmos na casa dele. Então, saímos de Magé para ir jantar na casa dele em Teresópolis. Nosso carro foi baleado por 3 vezes no caminho. Nunca soubemos quem foi, nem como foi, ninguém foi atingido, mas poderíamos ter morrido. Por isso que eu digo, prevenção é essencial. Tudo aquilo que o doutor Willis disse, por exemplo, quando você estiver andando na rua e perceber que alguém está te seguindo, às vezes uma moto ou 2 motos, uma moto de cada lado, cuidado redobrado. Não é possível, a gente sabe que não é possível dar a cada juiz um segurança. Nem verba para isso nós temos. Então, esse cuidado tem que ser tomado sempre. Eu, durante algum tempo, aqui eu consegui ter um desembargador, quando eu era desembargador, um policial que também era meu segurança. Mas, às vezes, se coloca um motorista que não tem, às vezes, a facilidade até para exercer a defesa do magistrado. Outra coisa, quando se vê aqui no Rio algum problema em sala de audiência, normalmente por falta de ter um policial uniformizado, como disse o doutor Willis, perto, o problema é maior. Porque isso, às vezes, e olha, fui advogado durante muitos anos, não estou falando mal dos advogados, mas tem advogados que passam dos limites. E se o juiz for reagir, ainda acaba sofrendo consequências. Com a presença de um advogado ou de uma pessoa preparada ali, isso seria facilmente evitado, você mandava retirar a pessoa e acabava o problema. Mas eu já assisti várias vezes advogados serem inteiramente grosseiros com o magistrado. Vamos ver se eu me lembro mais um ponto aqui. Problemas com policiais militares e civis também, mas mais com policiais militares. Para a segurança do próprio magistrado, é muito interessante que o Estado, aí é o Estado, prepare sempre cursos, e não cursos de 3 meses, 4 meses, não, cursos de no mínimo 1 ano para os novos policiais que forem contratados. Porque esse policial que sai com 3 meses, 4 meses, as chances deles virarem bandidos são muito grandes. Eu me lembro quando eu estava na auditoria militar, tinha a síndrome dos 40 mil.
40.000 era o número do policial militar que entrou naquela turma. 40.001, 40.002. Ao fim de algum tempo, talvez 10% desses policiais ainda estavam lá. Quase os todos tinham sido expulsos, desistiram. Os 40.000 praticamente não existiam mais, por falta de preparo. E com falta de preparo do policial, cadê a segurança? Seja do juiz, seja do povo. Eu vejo muitas vezes, hoje, por exemplo, uma atividade muito boa da polícia contra os famosos o crime organizado, doutor. Na Avenida Brasil, hoje pela manhã, tinham 4 veículos com 13 ou 14 indivíduos, todos fortemente armados, e que foram praticamente demolidos numa atividade conjunta da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal. 6 foram feridos e 9 foram presos. Isso é inteligência, isso é segurança. Infelizmente, não se consegue fazer isso. O que é que a gente vê muitas vezes? A gente vê um ônibus ser sequestrado para servir de parede para evitar a entrada da polícia numa favela. Eu digo favela mesmo, que você vai dizer comunidades. Tem comunidades, sim, mas tem lugares que são favelas que são dominadas pelo crime. Isso ninguém pode deixar de reconhecer isso. Apesar de ali também existirem várias pessoas de bem. Para nós, aqui, não adianta o carro blindado. Hoje em dia, as armas dos bandidos, as armas dos marginais, derrubam até helicóptero. E não é um fui mais ou menos, tanto pelo querido Maldonado como pelo doutor Willis. E que o juiz atente, principalmente nas suas sentenças. Um juiz que sentencia bem, principalmente na área criminal, ele corre muito menos risco, e nós já vimos aqui, o desembargador Esteves Torres sabe disso, um juiz sequestrado em uma época, que fez isso depois que desmaiou e tal, e conseguiu o sequestro ser evitado. E esse mesmo juiz, em uma outra circunstância, o advogado passou uma arma para um bandido na sala de audiência e que ele se escondeu debaixo da mesa e conseguiu se salvar. Juiz antigo, né? Conhecido nosso, amigo nosso. Hoje, a segurança dentro do fórum. As câmeras também são muito importantes, dentro e fora do fórum, mas nós já temos, pelo menos aqui no Fórum Central, nós temos isso. Precisa ser estendido muito para o interior, que nós não temos isso no interior. Eu não vejo, pelo menos. E outra coisa, um bom relacionamento entre juiz, promotor e defensor. No caso, tanto o defensor público quanto o advogado. Quando não há um bom relacionamento, também há riscos. Não vamos esquecer disso. Vou sendo breve, o tempo está passando, ainda temos outro colega para falar. Agradeço a oportunidade e parabenizo os que me antecederam, já parabenizo antecipadamente aquele que vai falar depois de mim, entendeu? Porque isso realmente deve ser de grande interesse, principalmente para nós, magistrados, velhos e novos. Doutor Willis, apenas um reparozinho. Eu prefiro ser considerado desembargador aposentado. Inativo não gosto, não. Muito obrigado, doutor desembargador Ferreira, meu amigo.
E obrigado pela compreensão, porque eu sei que você teria muito mais a nos dizer, mas o nosso tempo, lamentavelmente, não lamentavelmente, porque eu dei esse tempo nosso Não, para não, porque foi muito bem aproveitado. muito bem aproveitado. As duas E, palestras foram mas, maravilhosas. mas eu vi que muita coisa o senhor ainda vai ter que falar e já vai se preparando para vir ajudar a gente. Tá bem? Muito obrigado. Tudo bem. Meus parabéns pela concisão, pela precisão e como você aprendeu do doutor Luiz o que interessava magistralmente. Isso é pedagógico. Muito obrigado, doutor Obrigado a Luiz. vocês. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã almoçamos Até juntos. amanhã, amanhã estaremos certo. Doutor desembargador Ricardo do Alibe. Puxa vida, que prazer! O Maranhão tem, o Maranhão tem gente excepcional, sabe? Quem lê os tambores de São Luís, José Botelho. o Josué Monteiro, eu o conhecia pessoalmente, que ele foi da Unesco, eu conhecia, que eu era advogado do Banco Central na ocasião. Mas isso eu não posso contar, porque não por segredo, mas porque tomaria tempo. Mas ele era uma cabeça, era um gênio. E eu acho que os tambores de São Luís deveriam ser obrigatório, deveria ser um livro obrigatório para quem quer conhecer o país e quem quer julgar. E quem quer julgar. Doutor, eu vou passar a palavra, porque senão eu não aguento, eu quero falar. É a sua vez de fazer sua observação, embora tão pouco tempo. Eu lamento muito, mas não podemos deixar de ouvir. É verdade. Inicialmente, eu queria cumprimentar a todos que compõem a direção desses trabalhos, na pessoa de Vossa Excelência, que está muito bem conduzindo, e dizer que, para mim, está sendo uma honra participar de um debate que é importantíssimo para todos nós, magistrados brasileiros, e muito atual, diria até. Depois de ouvir a manifestação de todos aqueles desembargadores que já nos antecederam, eu tinha feito umas colocações, essas colocações, inclusive, chegaram a ser ditas já, quer dizer, eu não vou repetir. O doutor Maldonado, por exemplo, fez umas observações que eu iria fazer a título de reflexão. E da brilhante palestra do doutor William, figura formidável, amigo de um caráter ímpar, que me convidou. Eu gostaria de dizer a honra e o prazer, a satisfação de estar aqui com Vossas Excelências. E trazer alguns pontos para a reflexão que eu acho importante. Primeiro, é que a sugestão que eu coloco é que esse tipo de curso devia ser uma prática de todos os tribunais e que envolvesse o primeiro grau também. Não dá, até por problemas econômicos que passamos, todos os nossos tribunais temos restrições orçamentárias, nem todos podem ir fazer um curso desse fora do Brasil, mas poderemos fazer aqui no Brasil. Essa equipe que dirigiu esse último curso em Las Vegas, ele se propõe a vir. Inclusive, os desembargadores de Tocantins chegaram a tentar esses contatos. E nós aqui do país, poderíamos ir para um estado que é muito mais em conta. Porque a segurança do magistrado é muito, muito importante. Eu diria não só do magistrado, mas de seus familiares também. Porque, diferentemente dos Estados Unidos, que o doutor William não abordou esse detalhe, mas lá
A segurança do juiz é quando ele chega no carro dele, ele dirigindo o carro dele no estacionamento do tribunal. E quando ele sai. Fora disso, ele não tem direito a nenhuma segurança, como hoje nós, desembargadores, temos para ir ao trabalho, voltar e para os compromissos oficiais que nós vamos. Mas me preocupa, principalmente, como foi dito aqui, de quem trabalha na área criminal. Hoje, é incontestável a afronta das organizações criminosas no nosso país. Então, me preocupa muito. Eu fui advogado na área civil durante 33 anos, sou 11 desembargador e, eventualmente, trabalhei em Câmara Criminal, mas a minha maior atuação foi na área civil. Mas eu sinto a preocupação dos meus colegas aqui de São Luís que trabalham nessa área criminal. Ameaças não só a pessoa do desembargador, mas principalmente dos seus familiares. Isso me põe a levar a reflexão de Vossas Excelências, que dirigem o Instituto, e tentar, junto aos nossos legisladores, algo que nos proteja. Não só os desembargadores, os magistrados, enquanto na função, mas também os aposentados, porque é aquela que foi dito aqui por alguém antes de mim, que a vingança vem, a mágoa. O brasileiro, não sei se vocês concordam, eu sinto que se tornou intolerante. Hoje ninguém tem mais paciência. Hoje já querem partir para o confronto. Daí o grande número de litígios no nosso Poder Judiciário. O Brasil é o país que mais tem processos judiciais no mundo. Recentemente, o ministro Sebastião Alves Reis Júnior, do STJ, veio fazer uma palestra aqui e nos trouxe números só do STJ assustadores e dando sugestões de como vamos proceder. Mas o que eu tento levar à reflexão? Primeiro, quem são esses nossos seguranças? São treinados? São preparados? Hoje existe algo que nós aprendemos lá e tomamos conhecimento, até o Dr. Williams, que é essa inteligência artificial. Hoje, países como a Rússia, a Coreia do Norte e tem mais uma aqui que eu vou me lembrar daqui a pouco, eles dominam essa área de inteligência artificial. Então, todos nós que temos redes sociais, que usamos telefone celular, estamos sujeitos a ser espionados, sem saber. Daí foi prudente quando o doutor Maldonado disse que certas... a gente não deve, o magistrado, eu acho isso, respeito quem não concorde, mas a gente não deve se expor em redes sociais, não só com fotografia, como tem localizações que a gente frequenta, porque nós estamos mostrando nossos hábitos. E, por esses hábitos, eles podem descobrir aonde nos encontrar. Então, esses cursos são interessantes porque eles nos ensinam, como o desembargador ele me falou, a nos proteger em situações adversas. E, aproveitando aqui, para essa situação que nós passamos em Las Vegas, que eu não desejo para ninguém, graças a Deus, ao bom Deus, fomos protegidos, mas mostrou como esses ensinamentos foram úteis e a eficiência do aparato policial. Las Vegas parou nesse dia. Só não pararam os cassinos, porque lá não pode parar os cassinos. Mas a cidade, durante 6 horas, até o aeroporto ficou bloqueado. Porque enquanto eles não tiveram a ciência, as forças policiais, de que neutralizaram o perigo, porque, a princípio, eles diziam que era um grupo de terroristas. Mataram a própria polícia. Eles não usam essa expressão matar, eles dizem que neutralizaram o perigo. Mas o cidadão já tinha eliminado 3 funcionários e um muito doente. Mas, voltando a nós, brasileiros que estavam lá na sala, em um dos prédios, nós só saímos, nós ficamos 1 hora, não estou, doutor Williams, instruído por eles como ficar numa sala, apagando as luzes,
ficando num canto em que a janela da porta, o bandido, se chegasse, ou os terroristas chegassem, não iam nos olhar, e em silêncio. Foram 1 hora de terror, porque pensar assim, poxa, eu vim fazer um curso aqui e vou morrer. Mas, graças a Deus, eles não chegaram ao nosso prédio. Mas a polícia, fortemente armada e preparada, só nos autorizou a sair do prédio depois que eles evacuaram todos os 8 edifícios com todos os estudantes que tinham lá nesse dia. Aí nós fomos para esse estacionamento de frente, onde esperamos mais 4 horas sem comer, não é, doutor? Não tinha como comer. Todos os restaurantes e bares, todas as lojas da redondeza daquela avenida, que foi pastada no filme aí, estavam fechadas, nem banheiro a gente podia entrar. Mas Deus é bom e a coisa passou. Mas a gente viveu o que é o ensinamento, como reagir numa situação dessa. Então, essa sugestão que eu trago é que a gente traga esses cursos e se seja uma rotina. E também, quem dirige o tribunal, eu estou na vice-presidência, mas já estou terminando meu mandato, é importante também preparar esse comitê de segurança institucional, porque são eles que nos protegem. Mas aqui são todos oriundos, cedidos pela Polícia Militar. O CNJ permite que cada tribunal tenha seu serviço de agentes e inspetores de polícia judicial, mas isso custa. Aí é o problema da parte financeira do país. Aqui no nosso, a gente não tem condição de ter ainda. E treinar essas pessoas. E também, em termos, eu não sou da área criminal, mas eu acho que é importante. Há recentemente, agora em 2024, um projeto de lei 141 de 2024 que pretende que seja determinar que as decisões judiciais referentes a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, que tragam riscos à vida do juiz, sejam proferidas em anonimato para resguardar a identidade do magistrado. Eu sei que há controvérsias, mas eu acho interessante esse projeto de lei, e a sugestão que eu faço é que nós, o nosso participante do terceiro poder da República, a gente possa tentar convencer, trabalhar junto aos nossos representantes no Legislativo a aprovar esse projeto. Com essas considerações, eu repito o meu agradecimento e parabenizo o meu colega William pela brilhante palestra e pelo prazer de conhecer todos os senhores e que tenho aqui em São Luís uma mão amiga à disposição de todos. Obrigado. Muito obrigado, desembargador. É uma honra para nós. E o Maranhão é um estado surpreendente. O Maranhão é surpreendente. Quem conhece a vida desse estado sabe que ali, eu não sei como é que não se fala francês, como é que se faz para fazer a diferença do ladrilho português, do ladrilho holandês e do ladrilho francês. Francês. Eu digo isso porque eu tenho uma admiração por essa parte do Brasil muito grande, e por pessoas da sua categoria, da Obrigado. sua qualificação. E agradeço a compreensão, porque eu ouviria durante Horário. tempo, mas agradeço muitíssimo a sua colaboração, não com o Instituto dos Magistrados do Brasil, mas com o Brasil. Com o Brasil, porque nós precisamos aprender muita coisa com o Pará, com o Maranhão, com o Amazonas. Tem muita coisa que a gente não conhece. Mas, e lamentavelmente, o tempo não me deixa falar. Mas eu queria deixar aqui a minha honra de lhe ter ouvido uma pessoa de seu nível, de sua qualificação. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Eupídio Donizete, cujo nome não apareceu, mas a pessoa,
A pessoa é tão importante que não precisa do nome. Agora parece que voltou o desembargador Eupídio, ele deve estar aí, como Eupídio. Eu daqui não vejo. Mas, de qualquer forma, doutor Eupídio, nós gostaríamos de ouvir as suas considerações, embora por tão pouco tempo. Isso é uma pena, é uma punição que eu estou sofrendo e que foi armada pelo meu chefe, o doutor desembargador Peterson Simão, que é uma pessoa maravilhosa e não está hoje aqui por uma questão de ética, porque sendo o corregedor o presidente corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, ele não poderia participar à vontade. Lamentavelmente, quer dizer, a ética nos proibiu, e ele me designou, espero que não se arrependa. Doutor Cid Donizete é escritor, quer dizer, colega do Josué Montel e tal, diversas obras de direito, e foi presidente também da Magis, hein? Lá de Minas Gerais. Nós queríamos ouvir as suas observações sobre o que foi dito até agora. Por favor. Estamos com um problema de som? Não, porque o desembargador, Antônio Carlos Reis, o desembargador não se encontra em sala. Não está na sala, não, Vidal? Não, ele não está em sala. Ah, que pena, que pena. Então vai ficar aqui a minha homenagem ao doutor Eupídio Donizete Nunes. Seu nome foi lembrado e a sua pessoa admirada aqui, porque Minas Gerais é. Eu tenho história em Minas Gerais, porque eu fui cadete do ar. Eu passei em Barbacena, e meu avô nasceu em Barbacena. Mas aí é outra história. O desembargador Antônio Carlos, E, se o senhor me permitir, o desembargador Eupídio está aqui e ele teve um problema técnico lá, ele não deu para prosseguir aí. E ele quer falar alguma coisa, eu posso pôr o áudio dele aqui? é claro, por favor, doutor Desembargador Eupídio, o senhor pode falar. por favor. Eu inicialmente gostaria de cumprimentar os desembargadores que aí estão presentes, né? E faço na pessoa do desembargador Antônio Carlos. Eu assisti ao início dessa palestra, desse curso sobre segurança de magistrados, ouvi a fala dele, ouvi o desembargador Maldonado e ouvi o início, doutor Willis, da sua fala. Uma chuva muito grande aqui em Belo Horizonte, caiu a energia lá no escritório e por isso eu não consegui prosseguir. Caiu e ficou muito tempo sem energia. Aliás, eu nem sei se voltou porque eu vim para casa. Mas é um tema da maior relevância. O magistrado é e sempre foi muito visado em razão das suas decisões, né? Ou contraria o autor ou o réu, às vezes até os dois ao mesmo tempo, e a gente tem visto isso em todo o sistema de justiça e principalmente com a magistratura. Foi o desembargador Maldonado que citou alguns casos, aquele lá do Espírito Santo, de um juiz tão jovem aí do Rio também, e eu me solidarizo, né, com toda a magistratura. Hoje eu estou na advocacia já há 10 anos, mas tenho um pé na magistratura, eu diria que toda a minha carreira à magistratura, e esse tema é, sem dúvida, da maior relevância e brilhantes exposições. O doutor Williams me convidou, eu tenho certeza que é em razão da amizade que nos emana, né?
né? Mas ele é uma pessoa muito nesse tema e em tantos outros. Eu conheço muito bem, né, doutor Luiz? Fomos colegas aqui de magistratura, colegas na direção da AMAIS. Eu agradeço muito essa oportunidade que, por questões técnicas, eu não pude aproveitá-la. Eu reservei, assim, um pedaço do dia para esse fim, mas faz parte e gostaria muito de poder ter acesso a as falas aí completas, as manifestações e o material. Mas isso eu farei por meio da secretaria. E aproveito e encerro por aqui, cumprimentando a todos por essa brilhante exposição, a secretária aí dos trabalhos também, né? Sempre gentil, me mandando aqui as mensagens. Obrigado, um abraço a todos, especialmente para você, meu caro doutor Luiz. Muito obrigado, desembargador Elpidio Donizete. Muito obrigado, muita honra e teremos a oportunidade de nos encontrarmos em breve, tenho certeza disso. É um prazer, senhor. Senhores, nós hoje cumprimos com um dever com o país. O país pagou a saída dos nossos colegas a Nevada e eles trouxeram conhecimento. Aliás, ontem nós estávamos estudando Sócrates por outras razões filosóficas e Sócrates dizia que só há mesmo um bem, que é o conhecimento, e só há um mal, que é a ignorância. Nós hoje combatemos a ignorância aprendendo e nos enriquecemos com as palavras, com as colocações, com a importância, e agora me dirijo ao Dr. Peterson, ao órgão que ele dirige tão bem, e a quem eu peço desculpas por alguma falha, mas nós hoje falamos sobre o preâmbulo da Constituição, que é um mistério. Nós, os representantes do povo brasileiro, é igual lá nos Estados Unidos, we the people. Começa exatamente assim. E no meio dos princípios da igualdade, nós não temos igualdade. O país não é igual. O país não é igual. Sem preconceito. O país é preconceituoso, como tantos outros, como a maioria. E é um país que tem uma segurança falha, que nos leva à vida de colegas, nos leva a situações terríveis. E que hoje nós estamos combatendo, porque estamos trabalhando. Doutor Peterson, se o senhor me ouve, tomara que o doutor Maldonado consiga ouvir a minha admiração pelo brilhante início e da sua experiência. Doutor Williams, o senhor, nós armamos esse evento num espaço de tempo mínimo e para uma grandeza dessa tão importante. Tivemos esse problema com o doutor Donizete, que voltará. Eu espero as melhoras sinceras do desembargador José Fernandes Filho, que vai ficar melhor, não há sombra de dúvida.
Doutor José Antônio Ferreira, esse é irmão, amanhã eu, inclusive, tenho um trabalho com ele para fazer. Doutor Eupídio, já agradeci. E a todos, em especial ao palestrante, doutor Willis, que nos trouxe pontos importantíssimos para que nós reflitamos e ajudemos, e temos que fazer a nossa parte também. Nós, aqueles que são religiosos, que têm fé, às vezes se esquecem que nós pedimos muito e fazemos pouco. Nós hoje não pedimos, nós hoje viemos fazer e fizemos. Eu estou orgulhosíssimo por ter conduzido este momento brasileiro. Por isso, o hino nacional inaugurou a sessão. O Brasil inteiro está ouvindo que nós, brasileiros, estamos trabalhando, mesmo depois de já termos pago o nosso dever. Nós, aposentados, já tínhamos feito e continuamos a fazer. Isso me enche de orgulho, de honra e de agradecimento. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Luiz, e muito obrigado aos meus companheiros de trabalho, Vidal, Cristina, Beth, que são excepcionais. E espero, doutor Peterson, que eu não o tenha decepcionado. Muito obrigado e que todos estejam bem. Boa viagem, doutor Willis. Que Deus diga, doutor Willis. Eu quero também agradecer o senhor mais uma vez e quero agradecer, mandar um abraço a todos os colegas que estávamos juntos lá, e acredito em nome meu, desembargador do Alibe, de todos que participaram lá, aquele abraço, especialmente ao juiz Vinícius Simões, do Tribunal de Justiça da Bahia, que foi o coordenador da nossa delegação, nos serviu muito, viu? Então, a magistratura é uma irmandade, né? Então, eu não posso deixar de agradecer a todos e a todas que estiveram junto conosco lá. É só isso, embargador. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Não, isso, tira essa palavra só, porque este agradecimento, esta gratidão pelo nosso trabalho, e pode não ter sido melhor. Pode não ter sido melhor. Eu acho que foi. Mas foi o pagamento do que nós devemos ao fato de estarmos aqui vivos, com saúde e entregando aos colegas mais novos, aos colegas que estão ao nosso lado, os elementos básicos para o exercício da magistratura. Muito obrigado, muito boa noite.